Eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos falar aqui sobre a vitória de Ana, como que Ana conseguiu a vitória. Então nós vamos examinar o passo a passo de Ana. Tem muita coisa aqui, não sei se eu vou conseguir concluir essa mensagem nesse culto, mas se não concluir, nas próximas reuniões a gente vai destrinchando mais. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Aqui já tem revelação. A Ana, por causa da tristeza, diz o texto sagrado que ela não comia e nem bebia. E quantas vezes isso acontece? A pessoa está numa situação de aperto, a pessoa está numa situação de desgosto, de pranto, de alma, fisicamente, emocionalmente, na saúde, é algo que traz afronta para ela, e por causa daquilo, ela perde o apetite, ela já não come, ela já não se alimenta, não só no sentido físico, mas espiritualmente. A pessoa começa a rejeitar a palavra de Deus, ela começa a ter repulsa com o alimento que Deus dá para ela. Isso aconteceu com o povo hebreu que estava no deserto, caminhando para a terra prometida. A Bíblia diz que eles começaram a ter fastio. O que é fastio? Nojo da comida que Deus enviava. Meu irmão, nunca deixe de se alimentar da palavra de Deus, nunca deixe de beber da água que Cristo dá. Embora você possa estar hoje caída ou numa posição desfavorável, pastor Helder, eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar, eu ainda não vi o milagre acontecer na minha vida, mas eu vou comer, eu vou me alimentar. Então, quando a Ana, ela comeu e bebeu em Siló, diz o texto sagrado, ela se levantou. Amém? Ela conseguiu ali, podemos entender, um impulso para continuar buscando, porque às vezes a agonia é grande, às vezes a luta é muito grande, onde a pessoa fica, digamos assim, engasgada com aquilo, é como se ela tivesse um nó na garganta e tudo trava. Então a Ana, ela comeu e bebeu, ela se levantou, aí diz aqui o texto, o versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, fez o quê? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meu irmão, minha irmã, não importa como estejam os seus sentimentos, não importa como está a sua alma hoje, pastor Helder, estou muito amargurado, triste, a vontade que dá é jogar a toalha, é chutar o balde, é abandonar tudo. Pastor, nem disposição eu tenho mais para vir para a igreja, para orar. Meu irmão, mesmo nessas condições, ore. Mesmo com o coração amargurado, triste, não deixe de orar. E aqui é para nós uma lição, amém? Porque às vezes na hora da tristeza a pessoa, volta a repetir, não se alimenta, não come, não bebe da palavra, quem dirá orar? Meu irmão, mas a Bíblia diz, ela ensina, está lá em Lucas 18, não é a mensagem de hoje, mas Jesus fala do dever de orar sempre, amém? E nunca desfalecer, diga assim comigo, orar sempre, desfalecer jamais, amém, meus irmãos? Então a Ana, mesmo com amargura de alma, ela orou, lá no livro, não precisa abrir, Lucas 22, 44, a palavra de Deus, nós pregamos aqui há uns dias atrás, Jesus foi colocado em agonia, ele foi posto em agonia, e quando ele foi colocado nessa posição de agonia, porque Jesus sabia o que viria pela frente, sabia o que teria que enfrentar, a Bíblia diz que ele orou com mais intensidade. Então qual que é a lição que nós tiramos aqui? Se você está em agonia, se você está em amargura, continue orando, mesmo que o seu coração esteja triste, mesmo que o seu coração esteja amargurado. E quantas pessoas na hora da tristeza, na hora do luto, na hora da dor, da amargura, da agonia, elas se afastam de Deus.
Elas dizem, eu não tenho força para orar, e acredito que nem Deus vai ouvir a minha oração, porque meu coração está tão triste, está tão chateado. É aí que você tem que rasgar o seu coração diante de Deus, você tem que, como que eu posso dizer, se derramar diante de Deus. Amém? E quanto mais você vai se derramando, o que acontece? O seu coração vai se limpando, aquela amargura, aquela tristeza, aquela mágoa, ela vai sendo arrancada do coração. Muitas vezes é através da oração. Pastor Helder, você não sabe o que fizeram comigo. Eu tenho uma mágoa tão grande daquela pessoa, porque o mal, o dano, o prejuízo que aquela pessoa me causou é enorme, e eu não consigo parar de pensar no feito, nas consequências, e isso tem me colocado em estado de grande amargura. A Ana estava assim. A Bíblia diz que ela tinha uma competidora que se chamava Penina, e que vivia provocando ela, usando ali como que eu posso dizer, a incapacidade, a fragilidade, a esterilidade de Ana, o defeito que Ana carregava, para quê? Para provocar ela. E quantas vezes surgem situações assim? Às vezes pessoas que conhecem o problema, que talvez você esteja vivendo, passando, sabe da sua limitação, sabe daquele desejo que você tem por algo e que você não consegue, e a pessoa, em vez de estar ali para poder te incentivar, orar junto, não, ela está ali para provocar, às vezes até para se gabar, e isso gera uma tristeza, não é verdade? A Ana estava amargurada, mas mesmo assim ela orou. Então ali ela começou um processo para quê? Para se desfazer daquela amargura. Amém? Então muitas vezes, como que a pessoa vai vencer a amargura? Ela vai vencer a mágoa, orando, falando com Deus. Jesus, quando foi posto em agonia, orava mais intensamente. Meu irmão, continue orando. Pastor, mas meu coração está tão chateado, continua orando. E a Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou muito, irmãos. Às vezes é aquele choro de soluçar, quando você entra na presença de Deus engasgado com uma situação, com uma mágoa, com uma tristeza, mas ali você, diante de Deus, como que eu posso dizer, a pessoa vai se desfazendo diante de Deus, é verdade? Ela se desmancha diante de Deus, e todas aquelas defesas, aquela pessoa que vivia armada diante de Deus, ela não conseguia se entregar, porque às vezes a pessoa ela vem para a igreja, ela vem armada, ela já vem armada, eu quero ver o que eles vão falar lá, eu quero ver o que esse pastor vai falar, isso, ela vem armada, ela vem na defensiva, porque talvez o coração está tão magoado, machucado, que ela está descrente, está desacreditada. Mas, meu irmão, é quando você entra na presença de Deus, e às vezes você fecha a sua porta, ninguém está vendo. No caso ali, Ana estava sendo vista, porque diz a Bíblia que o Eli notou a oração dela, mas não importa, mas é aquele momento que parece que não tem ninguém à sua volta, e você se desmancha diante de Deus, amém? E Ele começa a limpar o seu coração, e aí começa a nascer a sua vitória, aí começa a nascer o seu Samuel, amém? Ali aonde, você está diante de Deus se desmanchando, aonde a sua fraqueza vai embora, a sua amargura vai embora, a sua tristeza, a sua dor, e você vai se levantando em oração em nome de Jesus. A Ana que orava com amargura e chorou abundantemente, o versículo 11 diz assim: e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará. Olha como é importante a oração, irmãos. Uma mulher que mal conseguia se alimentar,
que mal conseguia comer e beber, orar porque estava em amargura, mas quando ela começou a rasgar o coração diante dela, ela foi além da oração. O que é isso, pastor Helder? Como assim além da oração? Além de orar, de rasgar o seu coração diante de Deus, de se quebrantar diante de Deus, ela fez um voto ao Senhor Deus. Amém? Irmãos, ninguém é obrigado a votar nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nada. Mas quando você fizer a Deus um voto, cumpra esse voto. Porque a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Deus não se agrada de voto de tolo, irmãos. E às vezes um voto de tolo pode se voltar contra a própria pessoa. Não é a mensagem de hoje, mas lá no segundo livro de Crônicas, fala sobre o rei Asa, que ele tirou toda a idolatria daquele reino, ele limpou todo aquele reino, ele fez tudo certinho, ele fez uma aliança, um pacto entre ele e Deus e toda aquela nação, do quê? De buscar a Deus com todo o coração e com toda a sua força. Eles fizeram estabelecer essa aliança, esse voto com Deus. E o rei Asa, ele foi ainda além. Ele fez um decreto de que todo aquele, desde o menor até o maior, que não buscasse o Deus de Israel em primeiro lugar, morreria. Irmãos, quando você fizer a Deus um voto, cumpra. Amém? Deus não obriga ninguém a votar, mas a partir do momento que você empenhou a sua palavra, amém? Seja homem e seja mulher para cumprir. Diga glórias a Deus. O Asa, ele fez esse voto de que todo aquele que não buscasse a Deus, morresse. Os tempos vão passando. De repente o rei Asa, está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, 15 e 16 está a história completa, depois você dá uma meditada lá. O Asa ficou doente dos pés, ficou enfermo, e diz a Bíblia Sagrada que era uma enfermidade gravíssima, e o que o Asa fez? Diz a Bíblia que Asa não buscou ao Senhor. Ele foi buscar quem? Os médicos. Aqui eu quero abrir um parênteses, amém? Por quê? Como assim? Pastor, então eu não posso procurar o médico? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Os médicos são para os doentes. Mas o Asa tinha feito um voto de que todos deveriam buscar a quem? Ao Senhor. Porém, quando o Asa caiu enfermo dos pés de uma doença gravíssima, o que ele fez? Diz a Bíblia que ele não buscou ao Senhor. E ele foi tentar resolver o seu problema através da medicina. A Bíblia diz que ele morreu. Não foi o voto que ele tinha feito? Quem não buscasse a Deus, morresse. E o que aconteceu com Asa? No momento da enfermidade, da dor, não é que é errado a pessoa buscar o médico, não, a medicina está aí para isso, e se você tiver que apelar para a medicina, meu irmão, vá, amém? Mas busque Deus em primeiro lugar. E ali o Asa acabou morrendo, por quê? Porque ele não quis saber de Deus, ele não buscou Deus, ele foi buscar na medicina e acabou morrendo. Então ninguém é obrigado a votar nada. Mas a partir do momento que você faz um voto com Deus, meu irmão, se esforce para cumprir aquilo. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então a Ana fez, irmãos, ela foi além da oração. Ela votou um voto e tal. Aí o versículo 12, olha quanta lição que essa mulher dá. Ela orou com amargura, depois ela votou um voto, depois ela fez o quê? O 12. E sucedeu que, vamos ler em voz alta, perseverando ela em orar perante quem?
perante o Senhor. Eli fez atenção à sua boca. Outra lição, irmãos. A Ana estava perseverando em orar. Aprenda a ser perseverante na sua oração, no propósito, na campanha. Repare que Ana estava diante de Eli, estava ou não estava? Porque Eli fez atenção ao que a boca dela. Mas a Ana não estava orando para se aparecer para o Eli. Mesmo diante dos homens, a intenção de Ana, a oração de Ana, não era para se aparecer, como muitas vezes os religiosos fazem, as pessoas fazem, né? Elas levantam a sua voz e querem mostrar para todo mundo que estão orando, querem mostrar para todo mundo que estão jejuando, querem mostrar para todo mundo que estão fazendo boas ações, boas obras. Não, a Ana estava ali orando, mesmo cercada por pessoas. Não sei se estava só Eli, ou tinha mais pessoas ali, a Bíblia não relata, fala só de Eli, mas mesmo cercada por pessoas, a Ana estava orando perante quem? Perante o Senhor. Amém? Meu irmão, a nossa oração tem que chegar até Deus. Quando você vai orar, quando você vai fazer qualquer coisa, saiba de uma coisa, que você está perante o Senhor. Amém? Estamos diante do Senhor, diga glórias a Deus. Ela perseverou em orar. O versículo 13: porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho o quê? Derramado a minha alma perante o... Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Diga glórias a Deus. A Bíblia diz assim: crede no Senhor teu Deus, estareis. Crede nos seus profetas. E o Eli deu uma bênção para Ana. O Eli achou que a Ana estava embriagada, que estava bêbada, mas ela não estava. Ela estava derramando a sua vida, a sua alma perante Deus. E o Eli então fala para ela: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aí o que diz? E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Vamos ler em voz alta? E o seu semblante já não era triste. Meu irmão, tem muita revelação aqui. Amém, queridos? A Ana aceitou aquelas palavras que Eli estava dizendo para ela. Ela disse: ache a tua serva graça em teus olhos. Ela recebeu aquela palavra de paz. E diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda o teu pedido. E ela foi em paz. Amém? Diz o texto sagrado que o semblante dela já não era mais o quê? Triste. Mas como que a Ana começou a orar a Deus? Amargurada, oprimida, com mágoas, tristezas. E ela foi rasgando, o coração dela foi se limpando, se limpando, se limpando. Ela fez um voto, ela perseverou em orar. Ela derramou a sua alma perante Deus, ela recebeu aquela palavra de Eli, e quando ela volta para sua casa, como que era o semblante dela? Era aquela mulher amargurada, que ninguém suporta? Não, o seu semblante já não era mais triste. Meu irmão, é isso. Mas por que o semblante de Ana não era mais triste? Porque Ana sabia que Deus havia atendido a oração dela. Amém? Quando que o semblante da pessoa muda?
A Bíblia fala sobre a oferta de Caim. Quando Caim ofereceu lá do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e o Abel pegou lá o melhor das ovelhas, e a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de quem? De Abel. E rejeitou o que? A oferta de Caim. E o que aconteceu com o semblante de Caim? Descaiu o seu semblante. Em outras palavras, quando aquilo que a pessoa está fazendo, seja uma oração, seja um voto, seja um ato de fé, enfim, quando aquilo que ela está fazendo não está sendo aceito por Deus, o que acontece com o semblante da pessoa? Desfalece, cai. Mas quando aquilo que a pessoa está fazendo, seja a sua oração, a sua perseverança, é aceito por Deus, o semblante da pessoa já não é mais triste. Diga glórias a Deus. Amém? Que esse seja o seu semblante aqui hoje. Não sei como que você chegou aqui hoje. Talvez as pessoas lá fora são testemunhas do seu problema, da sua dor, da sua mágoa, das suas decepções, das injustiças que fizeram com você. E você diz, puxa, eu estou irado e tal, e com razão, porque o que fizeram comigo foi muito grave. Mas que hoje, meu irmão, minha irmã, você possa voltar para a sua casa com um semblante diferente. E com uma certeza de que assim como Deus abençoou Ana, Ele te abençoa hoje em nome de Jesus. Que o seu semblante não seja mais triste, não, mas que você saia daqui hoje com o coração alegre. Porque o coração alegre, diz o texto sagrado, aformoseia o rosto. Diga glórias a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Versículo 19, olha que bonito isso. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Aprenda a adorar a Deus, mesmo que o milagre ainda não aconteceu, mas dentro de você é uma certeza de que algo mudou, amém? No seu corpo, na sua família, no seu casamento, o seu semblante já não é mais triste. Então o que você faz? Você começa a adorar a Deus. Deus, agora não vou pedir mais nada, eu só quero te adorar. Eu só quero te exaltar. Eu estou aqui, meu Deus, para me derramar, para me oferecer ao Senhor. Amém? E o que aconteceu para a gente orar aqui? E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Irmão, olha que palavra, amém? Se você seguir esse passo a passo, Deus vai se lembrar de você.